Você está ouvindo Ponto de Vista com João Barbiero. Muito bem, voltamos agora então para conversar com o Beto Richa, né? Deputado federal, ex-governador Beto Richa. Como todos sabem, todos os sábados nós fizemos entrevistas com pessoas que fazem parte da vida do Paraná, do Brasil, e que compõem aí um time de excelência, né? Que nos representam. Uns gostam dos caras que a gente entrevista, outros não gostam, outros questionam e tal, mas a gente faz o nosso papel de pelo menos mostrar para a comunidade as pessoas que estão na condição de nossos representantes. Hoje, em especial, é um cara que eu tenho um apreço, tenho uma consideração, acho que é um cara que sofreu pra caramba, é um cara que foi injustiçado até, cara, porque foi demais a perseguição. E eu sofri também, todo mundo sabe a minha história, e eu até sugeri a esse cara que escreva um livro, assim como eu escrevi, e por isso eu tenho a satisfação de chamar ele para conversar com o Estado do Paraná agora, o Beto Richa, ex-governador, agora deputado federal. Grande Beto, dispensa a apresentação. Tudo bem, Beto? Tudo bem, João. Muito obrigado pela gentil oportunidade dessa entrevista, podermos conversar com todos os paranaenses que acompanham através dessas 34 rádios, né, emissoras, que recebem aí o seu programa. Muito obrigado. Beto, me diz uma coisa, Beto, vamos começar dando uma divagada, tipo conversa de compadre. Cara, você tá com quantos anos, Beto? Eu tô com 58 anos, João. Cara, mas você tá bem, hein, fisicamente, cara, você tá... Eu tenho visto aí, rapaz, você correndo, cara, você tá fazendo umas... Não, é legal isso, cara, porque as pessoas, quando o cara tá fora de forma, não sei o que, o povo, né, fica olhando, fulano tá... Não, você tá fazendo... Você tá correndo, né, Beto? O que você tá fazendo de exercício? Como é que tá a tua vida aí, Beto? Bom, primeiro que eu sempre gostei de esporte. Desde criança, meu pai estimulava que eu e meus irmãos participássemos, assim, de atividades físicas, modalidades esportivas. Criança, lá em Londrina, onde eu sou nascido e fui criado, eu joguei beisebol até, lá no clube dos japoneses, da ACEL. Nadei por muitos anos, competia fora. Futebol era minha paixão, na praça, na frente de casa. Diariamente nós brincávamos. E eu fiz automobilismo muitos anos. Hoje eu jogo beach tênis. Estou até aqui com a minha mulher na quadra aqui, vamos jogar um pouco daqui a pouco. Fiz artes marciais, karatê, judô. Ultimamente estava fazendo Muay Thai e Jiu-Jitsu, o mestre Rudimar, meu amigo da Shootbox aqui em Curitiba. Enfim, faço corridas na rua. Cerca de um mês e meio fiz a meia maratona do Rio. Tem gente que faz esporte por obrigação. Eu faço com muito prazer, me faz muito bem fisicamente e para a mente também. E você comentava dos momentos difíceis da minha vida, eu vou dizer que o esporte para mim foi uma bênção. A minha vida, num dado momento, era rezar quase que o dia inteiro, de madrugada, para aguentar todo o sofrimento que eu e minha família passamos, e foi a prática de esportes, para conseguir manter a cabeça no lugar. Mas enfim, eu gosto muito de esporte, isso me ajuda. E na verdade, né, Beto, o esporte no começo ele é um sacrifício, né? Como diz você hoje tem ele como essencial, hábito, né? É um hábito, né? Faz parte da minha rotina. Faz parte da rotina, então isso é uma grande verdade. Então aí muita gente te admira, muita gente te observa, um homem público, e de repente é uma oportunidade que você tem também de espalhar essa mensagem, né, Beto, para as pessoas, né? Sem dúvida alguma, o esporte transforma, né? O esporte educa, socializa, disciplina, muito importante para as crianças e jovens, ajuda a afastar de males da sociedade, as mazelas, álcool, drogas, violência. Então, o esporte ajuda numa formação, né, física e mental saudáveis. Eu acredito muito no poder do esporte. E como prefeito de Curitiba e governador, principalmente nesses mandatos, eu consegui criar condições melhores para a prática esportiva no Paraná. Tanto patrocínio de atletas, foi o maior programa de
incentivo ao esporte do Brasil, através do top olímpico para jovens carentes. Tinha um conselho que julgava e tal, e através de recursos da Copel a gente bancava esses atletas com desenvolvimento para disputarem a Olimpíada um dia. As Olimpíadas, o programa chamava-se Top Olímpico, Talento Olímpico Paranaense, e além de vários outros programas e construção de quadras poliesportivas, ginásios, quadras nas escolas. Eu lembro, Beto, eu lembro que você tinha uns programas na área de esporte que exatamente era isso, era o incentivo, porque a gente nota, Beto, que continua o sofrimento daquelas pessoas. Eu noto no dia a dia que nos procuram na rádio, olha, meu filho vai representar o Paraná num campeonato de judô, não tem jeito de ajudar a pagar a van? Sabe, umas coisas assim, cara, que Esse programa financiava, né? O treino, inclusive para os técnicos também. Pois é. Mas bom, foi muito Beto, bom e existe até hoje. Me diz uma coisa, cara, como é que tá a vida política? A gente sabe que nos bastidores já começa aquelas coisas assim, bom, eleição municipal, né? Tamo aí, é agora, é daqui a pouco. Aí uns comentários dizem assim, pô, Beto Richa, eu não sei se o Beto não vai querer voltar aí a ser prefeito de Curitiba. Outros fomentam, acho que talvez a Fernanda Richa. O Beto talvez vai sair do PSDB, vai se filiar ao PT, chegou até a sair. Loucura. O que qual que é a realidade do Beto Richa hoje no mundo político? Sabe que em política existe muita especulação. Sim. Quando mais, assim, às vésperas de uma eleição. É muita especulação, é muita informação desencontrada. Essa é uma barbaridade que falaram que eu estaria me filiando no PT. Foi a menor possibilidade. Eu não tive conversa com o partido, com o PT, não fui convidado, não manifestei em qualquer momento interesse em ingressar nesse partido. Não existe. Então foi uma loucura aí que disseminaram, e eu saí dando algumas entrevistas para explicar que não tem nada a ver. Estou muito bem onde estou, no PSDB, partido que o meu pai fundou nacionalmente, ao lado de Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Franco Montoro, figuras ilustres da política nacional. E eu presido o PSDB no Paraná. E estou aí com uma missão no firme propósito de fortalecimento do PSDB em todos os municípios do Paraná. Estou animado, estou feliz, com um grande número de lideranças políticas que nos procuram com o desejo de integrar o PSDB, ou o desejo de disputar as eleições. Queremos eleger um grande número de prefeitos no Paraná e boas chapas de vereadores. E além de presidir o PSDB, João, eu presido a federação. Hoje nós temos uma federação, PSDB Cidadania, do deputado Rubens Bueno. Então eu presido também a federação. Então digo isso para mostrar que não faz nenhum sentido essa conversa de que eu estaria de malas prontas saindo do PSDB. Estou muito bem onde estou e estou feliz. Na verdade eu acho que isso surgiu até pela tua amizade muito de longa data e tal com o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, né? Que você... Sim. Foi depois de um jantar que ele me convidou para jantar lá no Palácio Jaburu. Ele e a dona Lu Alckmin, muito agradável, é um político respeitado, um dos políticos mais preparados, inteligentes que eu conheço, um homem de uma vida muito simples e dedicada quase que exclusivamente à causa pública. 4 vezes governador de São Paulo. Então, primeiro que ele foi fundador do PSDB também, com meu pai e esses outros políticos que eu citei anteriormente. E outra, essa amizade se estreitou mais ainda porque fomos governadores juntos. Então trocávamos muitas ideias, volta e meia eu estava em São Paulo, ele me recebia, vinha para o Paraná, coordenei uma eleição, que ele foi candidato a presidente da República, como coordenei do Aécio, do José Serra também aqui no Paraná. Lembrando que o Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, foi presidente 2 vezes, eleito no primeiro turno. O único presidente que se elegeu 2 vezes no primeiro turno. E as outras eleições seguintes, com exceção das 2 últimas, com o Lula e com a Dilma, o PSDB levou a eleição para o segundo turno. Então sempre fomos aí antagônicos do PT na política nacional e também do Estado. Então por isso que eu digo,
tenho uma boa relação com todo mundo, você sabe que eu sou do diálogo, sou uma pessoa que respeita a opinião contrária, nunca agi com radicalismo, com extremismo. Isso não leva a nada, isso só leva a prejuízo de uma sociedade. Nós temos que construir soluções e vencer os adversários com argumento, não com agressões físicas. Até nós temos visto um absurdo, agressões verbais, temos visto amigos e famílias brigando por causa de política. Isso nunca houve. Isso é em função desse radicalismo, dessa polarização muito forte. Absurdo. E nos últimos anos, Beto, mas você conseguiu, você está hoje você fala assim, não é inimigos, é oposição, assim, você hoje transita, você está vivendo um momento nobre, né, da tua vida na política, né, porque você hoje transita em todos os caminhos aí, sem problema, não... Vejo você. Por várias razões, viu, João, eu acredito. Primeiro que eu nunca persegui ninguém. Eu sempre procurei ser um político. Além disso, um ser humano justo. Fico doente, fico louco com injustiças, né? E eu acabei sendo vítima de uma das maiores injustiças políticas da história do Paraná. De uma crueldade, de uma... Quem que foi o culpado disso, Beto? Quem que foi o culpado disso? Então, só concluindo, eu sempre tratei a todos muito bem quando estive no poder, nunca me subiu a cabeça, como o meu pai também, sempre foi a mesma pessoa simples, humilde, dentro e fora da política, com poder e sem poder. E, além disso, também houve uma certa solidariedade. Mesmo adversários se doeram com o que eu e minha família passamos. Nunca se viu nada igual. Aliás, vários juristas de renome nacional, muito conceituados, me colocaram como símbolo da perseguição política no país. Eu tive minha casa invadida e fui sequestrado com a minha mulher há 20 dias das eleições. Não tinha sequer inquérito instaurado contra mim. Eu não fui chamado para depor, para esclarecer nada. Eu fui direto detido. Um claro objetivo, não há a menor dúvida disso, de me retirar da vida pública, de aniquilar a minha eleição ao Senado Federal, que em todas as pesquisas eu estava eleito senador. Então foi de uma crueldade. Então houve também uma solidariedade, por isso que aconteceu conosco, né? Uma proximidade. Foi tão grosseiro que até mesmo quem não gostava de você disse, pô, sacanagem isso. Foi o que aconteceu, exatamente. Mas Beto, me diga uma coisa, tem um lado humano. No final do dia, Beto, você já chegou a fazer uma análise de se foi uma coisa da mídia, se foi uma coisa de algum grupo político, essa perseguição, quando você fala perseguição, é porque tem alguém que está perseguindo. Você chegou a vislumbrar já quem que é o perseguidor? Pois é duro de encontrar, né? Bom, primeiro que o responsável direto por isso são agentes do Ministério Público, não há dúvida. Isso não tem como disfarçar sequer. Sem menor prova, não tem meia prova contra mim. É fácil dizer, João. Qualquer pessoa não precisa ser especialista do direito para entender que pré-requisito eu preenchia para ser sequestrado, para ser detido há 20 dias das eleições. Eu não era mais governador. De um programa que eu criei, que eu próprio tinha revogado por falta de recursos financeiros, de readequação de estradas rurais. Eu tinha cancelado já esse programa em 2014. Então, o que justifica 20 dias da eleição? Me tirar da política. Então, além de todo o crime que eles cometeram, todas as ilegalidades, revelaram um grande desprezo à democracia, na medida em que fraudaram a vontade dos eleitores, induzindo-os ao erro. Então, isso foi... Eu peguei o ápice também, João, você acompanhou ultimamente, do ativismo judicial. Eu peguei o ápice dos abusos e excessos cometidos por, eu gosto de dizer, alguns agentes, porque eu tenho profundo respeito por essa instituição. Alguns agentes do Ministério Público. Os abusos e os excessos, que hoje estão sendo passados a limpo, principalmente em relação à Lava Jato, né? Dado o momento, até eu bati palma para eles, combater a corrupção. Mas quando é poder demais na mão de uma pessoa, um ser humano, que não tenha equilíbrio emocional para exercer poder, termina como terminou. Os abusos, os excessos, tendo aplausos da sociedade, eles foram perdendo a mão, foram passando o limite, e se sentiram confortáveis com tanto poder. E aquela imprensa... E o projeto deles era tomar o poder, mas não deu outra, renunciar à carreira, os principais agentes
dessa maluquice toda e estão na política hoje. Ainda tentaram, no meio do caminho, meter a mão em 2,5 bilhões de reais da Petrobras. E você me pergunta se a mídia está por trás. Está sim. A grande mídia, eu vi uma frase esses dias interessante, a grande mídia criou e alimentou este monstro. E hoje dá para ver nitidamente, diariamente pelas reportagens, que tiraram o pé. Acho que reconheceram o erro. Na verdade, então, né, Beto? Usaram da grande mídia para aniquilar os políticos e demonizar, criminalizar a atividade política. Eu falo até por também ter sofrido tudo isso, vou te dizer uma coisa, né? Primeiro eles fazem, depois que tudo é resolvido, daí não fala nada. Daí depois deixam, aí fica aquela coisa que a gente tem que ficar correndo atrás do estupim para pagar o troço para não... Então, realmente isso, olha, e assim, você fala por tabela, mas você está falando aí do Deltan Dallagnol e do Moro. Hoje o Moro está aí senador, o Deltan era deputado. O Moro, daqui a pouco, eu acho que, pelo que a gente se vê falar nos bastidores, também vai ser julgado. E eu acho que é uma realidade que tem que ser percebida por todos. Escuta, para aí. Tem que ser. Para aí, Passado a limpo. Beto, Passado a limpo. Me diz uma coisa, falar desse tema te faz bem ou você está cansado já de falar desse tema? Não, eu não ligo. Primeiro, João, que eu acho que todos nós, em especial os homens públicos, e é o meu caso, nós devemos satisfação à sociedade. Não podemos nos furtar a esta obrigação de prestar contas a todo momento. E essa é uma conta que eu faço questão de prestar a todos, porque não devo nada. Os paranaenses sempre confiaram na gente. Meu pai foi um grande político nesse estado, reconhecido nacionalmente, mereceu uma larga confiança dos paranaenses, e eu também. Eu fui prefeito, além de outros mandatos, mas principalmente prefeito de Curitiba, por 2 mandatos. Eu fui reeleito aqui em 2008, na minha reeleição, com a maior votação da história de Curitiba. Eu fui indicado em todas as pesquisas nacionais o melhor prefeito do Brasil. Me dediquei muito para retribuir a confiança dos curitibanos, como dos paranaenses também. 2 mandatos vencidos em eleições no primeiro turno. Eu peguei o Paraná com 4,5 bilhões de dívidas e entreguei com 7 bilhões em caixa. Obras por todo o Paraná, e não precisamos ir longe, João. Aí em Ponta Grossa, tua cidade. Quantas obras tem aí? Quantas indústrias nós levamos para Ponta Grossa? Olha o que mudou a história, o desenvolvimento vigoroso, sustentável de Ponta Grossa, que consequentemente confere vida melhor a todas as famílias de Ponta Grossa. Então, não me sinto mal. Primeiro, pela obrigação de prestar contas, e segundo, eu superei o momento de angústia, de sofrimento que eu não desejo a ninguém, eu superei. Quando você supera, você fala com tranquilidade. É verdade, é verdade. Eu também, as pessoas às vezes dizem... na verdade. O Beto, me fala uma coisa, você tem possibilidade de ser candidato a prefeito de Curitiba, Beto? Eu tenho avaliado essa possibilidade. Tenho avaliado sim. Eu nunca, nos últimos anos, não falei que teria o desejo de voltar para a prefeitura de Curitiba, mas as pesquisas me colocam numa situação muito boa mesmo, sem fazer campanha, sem dizer que sou candidato. Eu estou avaliando, eu faço política com muita tranquilidade, nunca tive obsessão por cargos, por poder. Eu estou na política para servir, e se for o caso, para ajudar Curitiba a retomar os programas que eu tinha antes. Hoje Curitiba está cheio de morador de rua, na minha época não tinha. O trabalho da Fernanda na área social foi reconhecido no Brasil. Segundo o IPEA, foi a maior redução de pobreza e miséria do Brasil, na prefeitura e no governo também. IPEA, que você sabe, é um órgão independente, um órgão federal de muito respeito, e faz avaliações sistemáticas em todo o Brasil. Então foi apontado a maior redução de pobreza e miséria. E além de vários outros programas, a tarifa de ônibus era muito mais barata na minha época, tinha a tarifa de R$1 aos domingos, enfim, uma série de programas que deixa... Quer saber? Guarda Municipal. Estavam me levantando esses dias. Quando eu era prefeito, eram quase 1.700 pessoas o efetivo da Guarda Municipal. Imagina, eu saí da prefeitura em 2010. Certo. O que cresceu a população? O que cresceu exponencialmente a violência? Hoje são 1.100 guardas municipais. Em vez de aumentar, diminuiu. E o Beto, me fala uma...
para falar um pouco de política nas grandes cidades, por exemplo, que é a questão do PSDB, que você é presidente. Por exemplo, Londrina, Ponta Grossa, você vai querer ter candidato a prefeito do PSDB em todas essas cidades? Onde for possível, sim. Aliás, em Ponta Grossa está despontando aí a Mabel ou o Joselito, ambos muito bem cotados na cidade, um grande trabalho a Mabel faz na Assembleia Legislativa, o Joselito também, um político popular, de muito respeito das pessoas, ambos estão no nosso partido, o PSDB, fico feliz com a presença deles, né? Tivemos aí a situação do mandato do Joselito, que eu não tenho a menor dificuldade em falar a respeito, e eu acabei assumindo a vaga de deputado federal, o PSDB só fez uma vaga, mas enfim, o Joselito está pronto também, acredito que legalmente não tem nenhum óbice que impeça a sua disputa, se for a decisão dele da Mabel que ele seja o candidato, e nós estaremos aí com toda a força apoiando. E Londrina, por exemplo, Londrina, temos aí se construindo uma candidatura do coronel que era comandante da polícia, com um belíssimo trabalho prestado, reduziu significativamente os índices de violência e criminalidade na Londrina, que é uma grande cidade, a minha terra natal. Então estamos vendo lá a possibilidade da candidatura dele. Em Foz do Iguaçu também temos um candidato, né, o Sandro da Silva, ex-prefeito. Então temos construído em Maringá, o Evandro, ou sai candidato, ou vai participar de uma composição. Então eu estou animado com o crescimento do PSDB nos últimos anos. Beto, cara, olha, no meio do feriado você nos dá essa oportunidade de bater esse papo, cara, agradeço muito. Você sabe que aqui tem essa disponibilidade sempre de falar com o Paraná, você sempre já teve aqui presencialmente conosco e está convidado a voltar quando quiser. É sempre bom falar com um cara experiente, um cara que teve aí uma luta, mas que venceu, passou e que me parece assim, esses dias me falaram assim, você, o Beto, vocês são tipo, né, sofreram, mas voltaram mais forte. Eu fiquei feliz. Fênix, eu fiquei feliz, cara. Fiquei feliz. A gente tem que ter aí, ainda mais quando a gente sabe que a verdade está ao nosso lado, que é uma grande injustiça. Nós temos uma história a defender, né? E esse pessoal destruiu reputações, destruiu vidas, esse pessoal destruiu histórias, destruiu emprego, destruiu empresas. É uma loucura, ele tem que ser julgado sim. E assim como deram péssimos exemplos, tem que dar bons exemplos agora através de punições, porque os demais magistrados e agentes públicos têm que saber o limite e tem que saber que nesse país existem leis, existe Constituição que deve ser observada. Não se pode investigar eventuais crimes cometendo crimes e ilegalidades. Então, isso é um absurdo. Então, a gente tem essa capacidade de resiliência, até porque nós temos história e temos família para defender e, acima de tudo, uma reputação. Conversamos com o ex-governador do Paraná, deputado federal Beto Richa, que nos deu a oportunidade de se bate-papo. Beto, um grande abraço, sucesso aí na tua caminhada. Valeu, irmão. Obrigado, João. Um grande abraço a você, a todos os amigos ouvintes. Muito obrigado de coração pela gentil oportunidade. Papo show de bola. Descontraído, muito aberto. Obrigado. Falou, Beto. Um abraço. Tchau, tchau. Muito bem, meus amigos, encerramos assim mais um Ponto de Vista nesse sabadão. Tenham todos um ótimo final de semana. Eu, João Barbiero, me despeço aqui. Nós voltamos sábado que vem. Curtam aí, né? E infelizmente essa chuvarada tem atrapalhado bastante, né, vários pontos do Brasil. E tá na hora da gente repensar também o nosso cuidado com a natureza, né? Vamos lá. Vida que segue. Vamos à luta. Um abraço a todos e até semana que vem. Você acabou de ouvir Ponto de Vista com João Barbiero, aqui na Rádio T.